Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para lermos um texto de Aderson Costa e Silva. Ele é lá do Amazonas, Manaus, e ele escreveu um texto chamado Palavra Abençoadora. Esse texto está no Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Aderson. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e vou contar aquilo que eu entendi. Lembrando que cada um de nós deve estar atento para que o Senhor possa falar ao seu próprio coração. Vou pedir aos irmãos que já deixem aberto aí o livro aí, a Bíblia, em Isaías 55, que nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir, se possível for, que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sininho, que vocês façam ali um comentário, para quê? Para dar movimento ao nosso canal, de forma que o algoritmo, o YouTube, né, a internet reconheça que a nossa palavra é importante e possa passar para outras pessoas. Quero também pedir desculpas porque ontem, a partir de ontem à tarde até hoje, nesse momento, ficamos sem energia elétrica. Aqui em São Paulo, né, pelo menos aqui na Zona Norte, onde eu moro, foram ventos de 90 km por hora, caíram muitas árvores, enfim. E eu não consegui, então, fazer a mensagem ontem. Então, hoje eu faço e tô publicando agora, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos estar atentos à Tua palavra e que, além de ouvirmos a Tua palavra abençoadora, que nós possamos compartilhá-la. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Isaías 55 e o tema é palavra abençoadora. O versículo-chave é Isaías 55, 11, depois eu vou ler para vocês. Mas é uma mensagem poderosa sobre a palavra de Deus como fonte de vida, como fonte de esperança e de bênção. Essa palavra vai mostrar pra gente que Deus, quando fala, a palavra dele não volta vazia, nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito dele para o qual ela foi enviada. Por isso que eu digo que é muito importante que nós possamos compartilhá-la. E qual que é o coração da mensagem? É um convite à graça abundante. Deus chama todo mundo que tem sede a vir e beber da água de graça, sem custo, simbolizando a oferta gratuita de salvação. É uma palavra que gera vida. O texto fala que assim como a chuva rega a terra e faz frutificar, a palavra de Deus produz transformação e frutos no coração humano. E chama a gente a arrependimento também, porque tem um apelo para buscar o Senhor enquanto se pode achar, mostrando que a palavra também é um chamado para mudança de vida, porque vai chegar um momento que nós vamos procurar a Deus e não vamos conseguir achá-lo. É o que a palavra diz. Mostra também caminhos mais altos. Deus lembra que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os nossos. E a sua palavra nos guia para além da lógica humana. Outra coisa que nos traz alegria e paz. O resultado da palavra é vida plena, onde até a criação participa da celebração da obra de Deus. Bom, o versículo-chave, como eu falei, é aquele que diz que a palavra que sai da boca de Deus não vai voltar para ele vazia, mas fazer o que Deus quer e vai prosperar naquilo para qual Deus a enviou. É o versículo 11 do capítulo 55. Então, essa declaração vai mostrar que a palavra de Deus é eficaz, criadora e abençoadora, trazendo o quê? Resultados concretos na vida de quem a recebe. Então, a bênção não é só material, né? Tem gente que só vai na igreja porque acha que vai resolver todos os problemas financeiros. Não, a bênção não é só material. A bênção é espiritual também. Paz, alegria, restauração e comunhão com Deus. Como é que a gente pode aplicar isso de forma prática? Ora, podemos ter confiança, porque a gente pode descansar, sabendo que cada promessa de Deus se cumpre. Esperança. Em tempo de dificuldade,
esse texto, Isaías 55, vai lembrar a gente que a palavra de Deus é fonte de ânimo. E temos que nos lembrar de compartilhar. Assim como a gente recebeu de graça a palavra, a gente é chamado a espalhar essa palavra abençoadora para outras pessoas. Então, moral da história, Isaías 55 vai ensinar para a gente que a palavra de Deus é viva, é eficaz e sempre abençoa, trazendo transformação, esperança, paz para todos que a recebem. Amém? Então vamos ler Isaías 55. Pega aí sua Bíblia, acompanha comigo. E diz assim, ó. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder, o governador dos povos. Eis que chamarás a nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e as fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Bom, então o texto chama-se Palavra Abençoadora. E o versículo é o 11 que diz: assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, para que a designei. Ora, então o irmão Aderson Costa e Silva, ele fala que geralmente na profissão de fé, né, nos batismos, o batismo geralmente da igreja evangélica, né, porque a pessoa já se decidiu, ela é grande, ela escolhe ser batizada. Então, em alguns lugares, em algumas igrejas, o batizando, a pessoa que vai se batizar, ela dá testemunho de como que ela ouviu a palavra, como ela se converteu, como que foi que ela chegou àquela decisão, né? E, enfim, muitos falam que desde criança eles ouvem e depois se decidem. Outros buscam o Senhor porque se lembravam dos ensinamentos dos pais, que eram pais que ensinavam, lembravam dos professores da escola dominical, enfim, de algum cristão anônimo que falou a palavra, enfim. Assim como Deus tem um propósito para a chuva e para a neve, ele tem um plano para cada um de nós. Tem um plano para mim e tem um plano para você. Quando o profeta Isaías fala essa afirmação do Senhor de que a palavra não volta vazia, ele fala do conteúdo da palavra de Deus, que vai cumprir os seus propósitos para qual ele foi designada. No Salmo 119, a gente lê os efeitos que a palavra de Deus gera naqueles que se submetem a ele, né? Felicidade no versículo 1 e 2, louvor no versículo 7, vida pura no versículo 9, proteção no versículo 23, sabedoria no versículo 32 e satisfação no versículo 35. Então eu não vou ler agora para não me alongar, mas depois você vai lá e vê o Salmo 119. Então você vai ver que a palavra de Deus vai gerar felicidade, louvor, vida pura, proteção, sabedoria e satisfação.
Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais nós ensinamos a Bíblia e mais aprendemos dela, né? Mais motivos a gente vai encontrar para agradecer a Deus pela sua palavra, né? Por tudo que está escrito lá, que é uma palavra preciosa. A Bíblia tem ensinamentos e orientações para todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso que a gente brinca, né? Fala que a Bíblia é uma bússola. Então, qualquer direção que você for, qualquer situação que você tiver, a palavra de Deus tem ali um direcionamento para você. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente é consolado, exortado, ensinado, perdoado, santificado e nutrido. Então, nós não podemos deixar de ler essa palavra abençoadora. Às vezes a gente lê uma coisa e naquele momento fala, poxa, que palavra bonita, mas não está servindo para mim nesse momento. Só que na hora oportuna, quando você lê a palavra, o Espírito Santo vai te lembrar, vai falar, ó, lembra o que você viu lá em Isaías 55? Aplica na sua vida agora. Então a palavra de Deus nunca volta vazia, lembra disso. Lembra disso, que ela vai prosperar naquilo para que Deus a designou. Tá bom? Então o nosso manancial termina assim, ó. A palavra de Deus provê alimento sólido e nutritivo para a nossa vida espiritual. E agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a palavra de Deus é a palavra abençoadora, para nós o abraço dá super certo. Quero que você se lembre também que temos para decorar o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.